tema de hoje, esse papel que vocês receberam, fala sobre patologia funcional dos estados do ego, patologia estrutural dos estados de ego, ou seja, problemas envolvendo os conteúdos de cada estado de ego. Basicamente, pensamentos e sentimentos dentro do pai, dentro da criança, e problemas do adulto manejando tudo isso. Hoje, a patologia é funcional, ou seja, diz respeito a como a gente manifesta o nosso comportamento, muitas vezes, de uma forma disfuncional, porque a energia não está sendo canalizada de maneira harmoniosa entre os estados de ego. Então, o primeiro exemplo que vocês têm aqui, na parte de cima, é o bloqueio entre pai e adulto. Então, lembre-se, quando a gente fala de patologia funcional, a gente está falando de comportamento. Quando a gente fala de patologia estrutural, a gente está falando mais dos pensamentos e sentimentos, em questão da estrutura dos estados de ego. Aqui é patologia funcional, diz respeito a comportamento. Então vamos lá. Bloqueio entre pai e adulto. Um exemplo aqui. Um pai humilha seu filho e não reconhece que o fez. Lembre-se que o pai crítico, principalmente pai crítico negativo, condena, persegue, julga, muitas vezes é preconceituoso, e muitas pessoas têm uma energia concentrada no pai crítico negativo. São pessoas que constantemente estão julgando os outros, perseguindo os outros, falando mal dos outros. E às vezes as pessoas fazem isso com os próprios filhos. E aí às vezes você pergunta para a pessoa, nossa, mas como é que você foi falar isso para sua esposa, ou para o seu marido, ou para o seu filho? Não, mas eu não falei isso. Como não falou, a gente ouviu você falando isso. Todo mundo está aqui de testemunha. Não, eu não falei isso não. Imagina. Jamais fale isso. Dá a impressão, às vezes, que a pessoa está mentindo de maneira descarada. Tudo bem, tem os mentirosos, né? Mas, às vezes, gente, não é mentira. A pessoa simplesmente tem um bloqueio entre o adulto e o pai interno. Agem como se fossem personalidades diferentes. A pessoa com o pai interno briga, condena, persegue, julga, diminui os outros, e o lado adulto dele está desconectado. Não está nem ouvindo o que o pai interno está falando. E, gente, não é raro isso acontecer. Às vezes a gente pega até casos aqui, a pessoa surta, fala um monte de coisa errada, de coisa feia, de coisa assim, e aí quando volta assim, você lembra do que você falou, das coisas que você fez? Não lembro. Então, é importante o nosso adulto escutar, ter consciência do que o pai está fazendo e falando e do que a criança está fazendo e falando. Lembre-se, terapia é um treino, todos os estados de ego, mas principalmente do adulto. Mas, gente, isso daqui, infelizmente, é muito comum no relacionamento. Marido ou a esposa despeja um monte de coisa no companheiro e no dia seguinte, imagina que eu falo isso. Tudo isso que a gente comenta aqui no grupo são coisas que acontecem aí na vida. E também tem, aqui do lado direito, bloqueio entre adulto e criança. Esse é muito mais comum. A gente vê aqui quase todo dia. Então, com a criança, a pessoa fuma compulsivamente e não reconhece que fuma. A gente vê isso principalmente com alcoolista. O cara não consegue reconhecer que ele bebe, porque o adulto está desconectado, está desligado. Às vezes é porque vai muito contra o que o pai autoriza, né? Então o adulto fica desconectado e não consegue enxergar as coisas que a criança está fazendo. Então, a pessoa usa drogas, mas ele não reconhece, ele acha que ele não está usando, mas ele usa. E isso acontece também com sintomas. A pessoa, principalmente tosse,
A pessoa está tossindo há 6 meses. E aí você pergunta para a pessoa, você tosse? Não. Aí você não está tossindo, tá? Você olha com o raio-x, tem um buraco lá no pulmão. Aí você não está tossindo mesmo? Não. É a criança e o adulto desconectados um do outro. Quem não entende de saúde mental fala assim, esse cara é um baita mentiroso, está mentindo. Mas não é que a pessoa está mentindo conscientemente, é uma doença psíquica. Eu sei que o assunto é muito delicado, pode mexer com o coração de muitos, mas sabe onde a gente vê muito isso aqui? Pedófilo. Um dos autores mais famosos de um livro de pediatria era um pedófilo. O cara era brilhante intelectualmente como médico. O cara era uma autoridade em medicina. Mas ele filmava as crianças no consultório dele, fazia barbaridade. O caso ficou famoso. É antigo, a pessoa o médico foi preso. Você perguntar para ele, você é pedófilo? Você gosta de ver criança nua? Não! Nunca, jamais! Adulto não consegue enxergar o que a criança está fazendo. Não consegue enxergar. Isso é um bloqueio. Aí é patologia funcional e patologia estrutural também, porque envolve pensamentos completamente fora da realidade, sentimentos de raiva, de frustração que não são trabalhados em ambos os lados, envolve preconceito, muito preconceito. Então são adultos contaminados. Então aí você tem patologia estrutural e tem, é claro, a patologia funcional, adulto completamente criança bloqueada, pai bloqueado, tem as duas coisas. E outras coisas também, né? Você tem simbiose, você tem jogo psicológico, você tem script, tem um monte de coisa que você pode trabalhar em termos de análise transacional, de psicoterapia, em relação a esses casos de feminicídio. Antes de acontecer o feminicídio, pode ter certeza, teve muito diálogo disfuncional. Não é que os caras se conheceram e no dia seguinte o cara matou a mulher. Com certeza é um processo, né, que foi evoluindo de maneira completamente disfuncional até acabar, lamentavelmente, com o assassinato. E aqui, no lado de baixo, é o afrouxamento de limites. É o contrário do bloqueio. Aqui, a pessoa oscila de um estado de ego para outro com muita facilidade. A energia flui do adulto para o pai, do pai para a criança com muita rapidez, e o adulto não tem condições de administrar esses estados de ego, não tem limites entre os estados de ego. Então aqui, por exemplo, afrouxamento de limites entre pai e adulto. O professor explica a matéria, ou seja, ele está um adulto, está explicando a matéria para os alunos, de repente ele começa a humilhar os alunos. Vocês são muito burros, vocês não prestam, vocês são imbecis. Não sei nem porque eu estou ensinando isso para vocês. O que aconteceu? Ele estava no adulto, de repente ele foi para o pai crítico negativo, rapidinho. De repente ele pode voltar de novo para o adulto, como se nada tivesse acontecido. E aqui no lado direito, afrouxamento de limites entre adulto e criança. Super comum. Ó, um funcionário começa seu trabalho e logo depois ele se ausenta do escritório para focar, para se divertir. Ele não consegue ficar no adulto. Fica no adulto uns minutinhos, de repente, vai para a criança livre inadequado. Então lembre-se, treinamento do adulto, olhar para o conteúdo do pai, olhar para o conteúdo da criança e distribuir a energia de acordo com a avaliação da realidade. Vou dar um exemplo de terapia para vocês, de bloqueio entre adulto e criança. E isso daí é clássico na terapia. Chega a mulher, geralmente é a mulher, terapeuta pergunta, como é que está o seu casamento? Tá bem, doutor, tá bem. Estou vendo o que ele está fazendo? A criança não consegue mentir. Existe um bloqueio aí entre a criança e o adulto.
O adulto está respondendo aquilo que imagina que é o certo de falar. E a criança está tentando tirar o anel. Outro exemplo muito comum, é a moça está com um rapaz bonito, a nível de adulto está conversando com ele, e a criança, num outro nível de funcionamento, aí de repente ela mostra as pernas assim. Se você perguntar para ela, você percebeu qual foi sua atitude conversando com aquele rapaz? Não, nada demais. É claro que isso nunca vai ser objeto de uma conversa normal aí fora. Isso é dentro do ambiente da terapia. Isso só se faz em ambiente terapêutico, tá? Para a pessoa começar a ter consciência do que está acontecendo nos 3 estados de ego. Porque é como se fossem 3 pessoas diferentes dentro de nós. Né? Não é uma pessoa só que está dentro de você. São 3. Você não vai dar conta se você achar que é uma só. Você não vai dar conta que você vai pensar, nossa, eu estou ficando louca. Não, calma. Vamos analisar o que está acontecendo em termos de estado de ego. E se você for fazer a conta, olha lá, tem o pai crítico, o pai nutridor, o adulto, a criança livre, a criança adaptada submissa e a criança adaptada rebelde. 6 diferenciações de estado de ego. Sendo que ainda podem funcionar do lado positivo e do lado negativo. Dá 12. Quem é o técnico? O adulto vai coordenar o fluxo de energia entre essas 12 partes da sua personalidade. Não é 1, 2, 3 partes, são 12. Olha a complexidade que é você trabalhar com sua personalidade. É treino, é disciplina. É todo dia treinar, todo dia estar consciente. Que sentimentos eu estou tendo agora? Quais são os desejos que eu estou tendo? Que valores, que crenças eu estou nutrindo? Que tipo de pensamento eu estou cultivando? E trabalhar tudo isso.